E quanto às biópsias, né, falando um pouquinho mais delas, como que isso vai acontecer? Lembra que a gente tem 3 tipos de biópsia, tá? As mais usadas na reprodução assistida é o PGT-A, o PGT-M e o PGT-SR. Qual a diferença entre eles? PGT é uma sigla em inglês que só está fora de ordem, mas significa teste genético pré-implantacional, ou seja, a gente fica sabendo antes de implantar o embrião, de engravidar, e o A de aneuploidias, ou seja, anormalidades no número de cromossomos. Então, esse teste, o PGT-A, é para a gente saber a alteração numérica desses cromossomos, se tem mais ou se tem menos, naqueles 23 pares, se são pares, tem que ter um gene do pai e um gene da mãe, no casal 1, um gene do pai e um gene da mãe, no casal 2, e assim vai. Em alguns casos, por exemplo, a síndrome de Down, no par 21, a gente tem uma trissomia, ou seja, não tem 2 genes, tem 3, E casos de monossomia, ao invés de ter 2, tem um só. Então, no PGT-A, lembre-se de aneuploidia, a gente fica sabendo a quantidade numérica, se tem mais ou se tem menos números de cromossomos. Aí identificamos trissomias ou monossomias e translocações, tá? Outra coisa que a gente identifica também nesse exame. O que é translocação? É quando um pedacinho do cromossomo, por exemplo, 5, troca com um pedacinho do cromossomo 8, por exemplo. Entende? Isso pode ser balanceado ou desbalanceado, mas isso depois a gente vê. Mas só para entender, PGT-A se refere à aneuploidia, ok? E o PGT-M, teste genético pré-implantacional, e o M, lembre-se de monogênica. O que é monogênica? É uma triagem genética que é feita pré-implantacional também, ou seja, antes de transferir, E se realiza para identificar doenças específicas herdadas pelos pais, Ou seja, as doenças hereditárias. Por exemplo, a fibrose cística, talassemia, anemia falciforme, hemofilia, Entre outras. Então, nesse caso, a gente também precisa do material genético do pai e da mãe para identificar, não só do embrião, para identificar se esse embrião carrega essa mutação, essa doença também, certo? E o outro tipo de biópsia é o PGT-SR, O que é PGT-SR? Também uma triagem genética, todas pré-implantacional, que fazemos antes de transferir, Analisa as alterações cromossômicas nos 24 cromossomos, com foco, mais aqui, aliás, exclusiva, em casais portadores de rearranjos estruturais, como eu falei ali, balanceadas e desbalanceadas, No caso, as translocações recíprocas ou inversões. São essas trocas de pedacinhos genéticos, que elas podem ser mais simples ou um pouco mais complicada, Então, nesses casos, a gente tem que avaliar também, porque os casais que portam esse tipo de alteração, eles têm um risco maior de produzirem, descendentes desbalanceados, ou seja, descendentes portadores de síndromes e alterações cromossômicas que não são compatíveis com a vida, entende? Então, com certeza, vamos ter problema lá na frente, como aquele exemplo que eu citei, de uma biópsia que fizemos PGT-A e veio normal, e depois, no ultrassom de primeiro trimestre, foi detectada uma anomalia incompatível com a vida. Os pais não sabiam que eles tinham essa alteração. Portanto, por isso que veio uma doença no embrião que a gente não pediu, o PGT-SR, porque não comunicaram, o médico que eles tinham, nem eles sabiam que tinham essa normalidade, percebe? Por isso que é sempre bom, antes de fazer o tratamento, fazer cariótipo, fazer vários exames complementares, que é pra gente ser mais assertivo nesse momento, ok? Então, elas geralmente se dividem, em 2 classificações, essas biópsias, 2 tipos, 2 grupos principais. As alterações numéricas, trissomia, monossomia, que é o PGT-A, e as alterações estruturais, que pode ser balanceado ou desbalanceadas, que é o PGT-M e o PGT-SR, ok?
Caso vocês tenham mais curiosidade, queiram saber mais sobre o assunto, é um assunto lindo, eu amo esse assunto. Posso fazer uma aula legal para explicar sobre isso. Qualquer coisa, coloquem nos comentários, ok? Pra gente falar sobre isso. Até mais.